Família, graça e paz. Então, 1 João capítulo 1, nós vamos ler do 1 ao versículo 5. Olha o que diz aí. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado, e as nossas mãos tocaram da palavra da vida, porque a vida foi manifestada, e nós a vimos e testificamos dela, e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai, e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. E estas coisas vos escrevemos, para que o vosso gozo se cumpra. E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz, e que nele não há trevas, nem amém. Irmãos, antes de entrar no texto propriamente dito, só queria falar um pouquinho, para a gente poder entender em que tempo foi escrita esta carta. Ela foi escrita por volta de 85 a 95 anos depois da ressurreição de Jesus. Jesus morreu e os seus apóstolos, os seus discípulos, esse João era aquele que deitava a cabeça no ombro de Jesus e era chamado de apóstolo amado, porque ele vivia grudadinho com Jesus. Esse apóstolo escreveu não só esta carta nesse período de 85 a 95 depois de Cristo, mas também escreveu o Evangelho de João. É um evangelho diferenciado. Se você ler o Evangelho de João, ele vai trazer minuciosamente quem é Jesus, a grandeza, o poder. E exatamente João escreve agora também esta carta, mostrando e revelando isso. Ele não escreveu só esta carta, ele escreveu 2 João e 3 João. E ele também escreveu o livro da Revelação, o livro de Apocalipse, né? E o porquê que ele escreveu esta carta? Para combater. O propósito desta carta era combater hereges, combater falsos profetas. E você me pergunta, e as outras cartas pelos outros apóstolos? Qual era o propósito dela? Combater falsos profetas, hereges, e declarar a grandeza de Deus. Não tem nada diferente na Bíblia, não. O que acontece de diferente é quando eu leio e compreendo. E aí se faz novo no meu coração. Porque de Gênesis a Apocalipse você vai ler a mesma coisa. Mas algo precisa acontecer no teu coração. E por isso, o apóstolo João, o apóstolo amado, escreve esta carta. Ele revela a natureza de Jesus. Jesus era o quê? Jesus era Deus ou Jesus era homem? Né? E estabelece o amor e a comunhão entre a igreja, por meio de Cristo, e entre os irmãos no corpo de Cristo. Quais eram as doutrinas daquela época, né? Uma doutrina foi essa agora que eu falei. Jesus era homem ou Jesus era Deus? Os gnósticos, um grupo daquela época, dizia que a matéria era má. Se a matéria era má, como que Jesus veio como num corpo? Então Jesus não veio no corpo. E outra, Jesus não era bem Deus. Então Jesus veio trazer uma notícia. Então João, quando escreve esta carta, escreve nesse clima, para poder alertar a igreja. Porque o que acontece com alguns que se dizem povo de Deus? Houve qualquer coisa. Alguém diz que o vermelho é azul, e a pessoa diz, é azul mesmo. Nossa, caramba, o troço é vermelhão. Mas não, se a pessoa insiste, você, é azul, é azul. Está falando que é azul, é azul. A igreja que se diz igreja, hoje, qualquer coisa que se fala, acredita. Se você for ali e depositar uma moedinha aqui, se você comprar uma rosa ungida, pegar um sal grosso, pegar um óleo não sei aonde, pegar no deserto do Saara, lá onde Jesus não passou no deserto do Saara não, mas lá no deserto da Judéia, lá, passar lá, se você pegar aquela areinha lá e trouxer, olha, vai acontecer. Gente, nada disso revela o que os apóstolos viram, ouviram e testificaram. Nada do que você fizer pode trazer Deus a você. Porque, como eu já disse aqui, não foi você que foi buscar a Deus. Ele veio ao teu encontro. Lembra? No paraíso,
Adão pecou, o que ele fez? Correu da presença de Deus. E Deus teve que chegar lá. Adão, onde tu estás? Eu te ouvi e meti o pé. Mas Deus deu a provisão para que os homens pudessem voltar a Deus. Eu queria que rapidamente a gente abrisse lá em Êxodo. Antes de eu entrar no texto, eu preciso falar algumas coisas. Êxodo capítulo 34, versículo 31. Por que esta mensagem? Por que lembrar os textos? Por que falar da essência de Jesus é importante? Por quê? Na quinta-feira eu falei sobre a reforma protestante. E hoje eu vou dar uma pincelada rapidinha só para a gente poder entender. E esse texto, que parece que não tem nada a ver com a reforma, tem tudo a ver com a reforma. Para quem não sabe, bem, a gente não grava na quinta-feira, então não tem como a gente voltar. Mas procure no YouTube o que foi a reforma protestante. Não é 31, não. É esse texto aí, olha só. Então, agora sim. Então disse o Senhor a Moisés: lavra 2 tábuas de pedras, como as primeiras, e eu escreverei nas tábuas as mesmas palavras que estavam nas primeiras tábuas, que tu quebraste. Presta atenção. Moisés é chamado por Deus para guiar o povo. Mas Moisés é chamado para receber leis de Deus, para que esse povo possa ser guiado por ele. Porque um povo sem lei faz bobagem. Tem que ter ordem, tem que ter lei. E Deus chama Moisés para que ele escreva nas tábuas as suas leis, as suas ordens. Moisés sobe no monte e está lá escrevendo. Daqui a pouco, Deus diz: desce, que o povo fez bobagem. Desce que o povo está adorando ao bezerro. Desce porque está feio o negócio. E Moisés, com as tábuas escritas, com a lei de Deus, vai descendo o monte. Quando vê o povo naquele festão, com aquele bezerro de ouro, fazendo a maior porcaria, ele pega as tábuas de lei e quebra as tábuas, os mandamentos do Senhor. Eu não sei o que passou na cabeça de Moisés. Mas, às vezes, não é isso que passa na nossa cabeça, percebe? Eu vou dar alguma coisa de boa para esse povo que não quer fazer o que é certo? Será que isso aqui que Deus deu pode resolver o problema desse pessoal que não quer fazer o que é certo, que não aguentou esperar para ouvir a voz de Deus, que não aguentou esperar para ouvir a lei de Deus? Quer saber? Vou dar lei nenhuma de Deus para esse povo, não. Deus chama Moisés. Volta aqui, lavra 2 pedras, porque eu vou escrever de novo aquilo que eu estou mandando. Porque o que salva você e o que me salva não é o que eu acho, é o que Deus escreveu para mim. Essa é a palavra que salva e que restaura as nossas vidas. E isso é pregado desde muito tempo. As leis de Deus, as promessas de Deus, o Evangelho de Deus tem sido repetido de ano em ano, de tempo em tempo. Para vocês terem noção, tem mais de 5.000 cópias do texto, dos manuscritos, que as pessoas copiavam, recopiavam, para que não se perdesse, para que eu e você pudéssemos ter hoje a palavra de Deus. E o que nós fazemos com ela? Eu ligo o rádio e vou ter a minha devocional com um computador, na melodia, com um cantor famoso, com alguém legal, porque se diz cristão. Deus fala que para você ter um encontro com Ele, você não precisa de homens, você precisa da sua palavra. E no decorrer do tempo, e por muito tempo, o Evangelho vai tendo esses altos e baixos, altos e baixos. E chega um momento na história em que o Evangelho é meio que deixado de lado e algumas pessoas tomam conta do Evangelho e não libera para o povo. E aí se levanta um reformador chamado Lutero. E lá depois da morte de Lutero, depois da morte de Calvino, em 1900 e pouco, depois de 400 anos, eles vêm reformando uma ideia para que nós pudéssemos gravar aquilo que é necessário nós sabermos, que foram os 5 solas
que isso tem que estar gravado. Se vocês não entenderem nada do que eu falar hoje, mas se isso estiver gravado no teu coração, e você sempre retroceder a isso, voltar a isso, retroceder não é de andar para trás, não, é de voltar para o caminho. Isso é um bom caminho para que você possa entender, porque eles decidiram em uma celebração da Reforma, em 1916 ou 17, negócio assim, os 5 solas, que é o solas Christus, o sola Escritura, solus Christus, sola gratia, sola fide, soli Deo glória, quer dizer, somente Cristo, é só por Cristo, somente a graça, é só pela graça, somente a fé, é pela fé, e a glória é somente dada a Deus. Se você entender isso, já é um bom caminho para você poder andar nesse caminho de cristão verdadeiro. Amém, igreja? Então a gente pode entrar no texto propriamente dito que a gente leu no começo. João capítulo 1, versículo 1. Ele vai dizer exatamente assim. Vamos dividir esse primeiro versículo em 3 partes. 1 João capítulo 1, versículo 1. Ele vai dizer o que era desde o princípio. A primeira parte do texto diz o que era desde o princípio. O que João quer dizer com isso? Ele vai falar de alguém que estava no começo de tudo. Ele está abrindo meus olhos e os teus olhos para dizer que eu vou falar de alguém que começou todas as coisas. Você pode lembrar de Gênesis capítulo 1, que diz, no princípio criou Deus os céus e a terra. Se ele está dizendo o que era desde o princípio, e a Bíblia nos afirma que Deus criou os céus e a terra, ele está dizendo o quê? Que esse que era desde o princípio era o quê? Deus. E ele vai dizer, na segunda parte, o que ouvimos e o que vimos com os nossos olhos, o que ouvimos e o que vimos com os nossos olhos, e o que temos contemplado. Ele continua a revelar algo extraordinário daquele que está desde o princípio, que eles ouviram. Não é aquela situação que você disse assim, eu acho que Deus falou comigo. Ou você tem um sonho e diz, eu acho que esse sonho foi um sonho de Deus. Olha, eu estou com algo no meu coração e eu acho que é Deus que está falando comigo. Não, não é esse tipo de ouvir. É exatamente como estou fazendo com vocês, falando e vocês estão me ouvindo. Vocês têm certeza que eu estou aqui? Por quê? Porque vocês estão me ouvindo. Exatamente. E estão me vendo. Esse pastor, né? Bonito, né? De blusa rosa, celebrando a minha neta, Maria, tudo bem. Mas diz ali, o que vimos com os nossos olhos, João está dizendo, sou testemunha dele, eu ouvi ele, eu vi ele, eu contemplei ele. A Bíblia vai falar que quando Deus abriu a sua boca, todas as coisas foram criadas. João vai dizer também no seu evangelho que ele viu a glória do Filho de Deus, o que o Filho de Deus fez, as maravilhas que ele fez. Percebe? E no final do versículo vai dizer, e as nossas mãos tocaram da palavra da verdade. Tem noção do que é isso? Tocar em Jesus? Sabe por que João está dizendo isso? Porque muitos diziam que Jesus não veio em carne. Se Jesus não veio em carne, é besteira o que nós estamos fazendo aqui. Jesus veio em carne. Assim como vocês podem me abraçar, João abraçou Jesus. Os apóstolos abraçaram Jesus. Tanto que eu disse para vocês que ele era chamado de apóstolo do amor, porque na ceia ele ficava coladinho com Jesus, com a cabeça no peito de Jesus. Ele está dizendo, eu toquei a palavra da vida. Tem noção disso? De poder tocar a verdade? É o que João está transmitindo. João está dizendo, eu
toquei, eu senti o cheiro dele, eu andei com ele, eu ouvi a voz dele, eu vi as maravilhas que ele fez. Isso foi deixado para que você entenda que o nosso Cristo veio em carne. Jesus veio como homem, como eu e como você. A única diferença que Jesus teve é que ele não veio de um relacionamento entre homem e mulher. Como a Bíblia diz, ele é obra do Espírito Santo. Ele vai a Maria, o anjo, e diz: esse ente que em ti é gerado é obra do Espírito Santo. Então ele foi feito carne no ventre de Maria. Me pergunte, por que Jesus veio em carne? Por que Deus desceu a sua glória para vir em carne? Por causa de uma coisa, porque eu e você fomos afastados de Deus como homens. Eu e você pecamos, eu e você fazemos coisas que não agradam a Deus. Eu e você somos como aquele povo que foi liberto do Egito. A gente sai, Deus nos salva, e a gente começa a andar pela vida, e a gente começa a caminhar, e a gente começa a achar que a gente pode fazer o que quiser, e a gente começa a pensar bobagens, começa a falar das pessoas, começa a ter ódios no coração, começa a ver coisas que não se devem ver, começa a fazer coisas com o nosso corpo que nós não deveríamos fazer, e aí vem Deus ao nosso encontro, e sempre revela a palavra de retorno, mas o nosso Cristo, aquele que João viu e tocou, ele não pecou, porque um justo precisava morrer pelos injustos, e esse justo precisava ser santo, e esse santo precisava vir como homem, num corpo carnal, não um corpo carnal não, mas num corpo, não carnal, o que eu quero dizer é um corpo de carne, que a gente às vezes quando fala carnal, a pessoa transmite logo para o outro lado, não é porque a pessoa é carnal, não, mas num corpo de carne. Jesus sentia dor, Jesus sentia frio, Jesus chorou, Jesus se escondeu para orar, Jesus teve fome, Jesus foi no banheiro. Vocês acreditam que uma vez eu ouvi um colega falar que ele achava que pastor não fazia as suas necessidades, que ele achava que pastor era coisa diferente? Falei, gente, pelo amor de Deus, se o pastor é coisa diferente, imagina Jesus. Mas Jesus veio em carne, como um homem comum, mas ele nunca deixou de ser Deus. A gente consegue compreender isso claramente? Vocês conseguem entender que a salvação de vocês só poderia ter sido feita através de Jesus, homem. Se ele não viesse, se ele não se encarnasse, você não poderia receber a salvação. Porque você não consegue chegar a Deus. Os teus atos, as tuas atitudes, desculpa te falar, mas não agradam a Deus. Por mais que você se esforce, as tuas atitudes e o que você faz não agrada a Deus. Pastor, por que tantas coisas eu faço de bem? Eu já vi gente falar assim, pastor, eu dou dízimo, eu dou oferta, então eu tenho direitos na casa de Deus, eu tenho direitos com o Senhor porque eu sou dizimista. Grandes coisas você faz. Tem gente que não tem um centavo para dar uma moeda e às vezes é mais crente do que aquele que dizima. Porque a fé dele não está no que ele faz, a fé dele está naquele que fez por ele todas as coisas. Jesus. É isso que João está fazendo. Olhem para ele, porque o que era do princípio, Deus, o ouvimos e vemos, e nós contemplamos, e as nossas mãos o tocaram. É um testemunho para que você entenda que Jesus é real, é verdadeiro. Jesus não é um espírito. Hoje ele está na glória como Deus, mas ele veio como homem, como eu e como você. E você vai ver Jesus. Você sabe por que você vai ver Jesus? Porque ele ressuscitou. Entende isso? Você só pode ver Jesus porque ele ressuscitou. O Deus que veio ao mundo, tomou um corpo, não pecou. E quando ele ressuscitou, ele subiu em glória. E você vai poder abraçar Jesus quando estiver lá. Coisa maravilhosa, né? João abraçou ele aqui, a gente vai poder abraçar ele lá.
Maravilhoso, maravilhoso. Porque a vida foi manifestada e nós a vimos e testificamos dela. E vos anunciamos a vida que estava com o Pai e nos foi manifestada. O versículo 3 vai dizer: o que vimos e ouvimos, isto vos anunciamos. Qual é a mensagem que nós devemos pregar? Não é a mensagem dos apóstolos, não é o que eles viram, não é o que eles ouviram. E a palavra do apóstolo João é esta: o que nós vimos e ouvimos, isso nós anunciamos. Então, onde está baseada a nossa fé? Em cima da fé de mais alguém? Em cima da ideia de mais alguém? Em cima de algo que alguém sonhou, viu ou achou? Porque hoje a maioria das religiões é baseado em cima de pessoas que tiveram uma visão. A nossa fé é baseada em testemunho de pessoas que estiveram com Cristo. Já pararam para pensar nisso? Você sabe como é que foi, como surgiu o islamismo? Através de uma visão. Um anjo apareceu a Maomé. Maomé? Deu um nó agora na cabeça. Maomé. E ele, naquela visão, entendeu aquela religião. Os mormons, a mesma coisa. O espiritismo, a mesma coisa. Não tem algo concreto, não tem algo que se possa apalpar, não tem algo escrito desde o começo. A nossa fé, você pode procurar na arqueologia, tem entendimento disso? Você pode pesquisar, que você vai ver relatos das coisas que aconteceram verdadeiramente. A Bíblia, ela foi copiada várias e várias vezes, mas tudo que foi copiado e tudo que é analisado nas suas cópias tem pouquíssimos erros. E dos erros que tem nas cópias, nada estraga aquilo que é como fé principal, como regra principal para a palavra de Deus. Então é uma fé palpável. É isso que João está falando. O que nós vimos, o que nós ouvimos, é isso que a gente está falando para vocês. Nós estamos falando da verdade, da palavra da verdade. O Evangelho é Cristo Jesus, o Evangelho não é outra coisa. O Evangelho não é rosa ungida, não é sal grosso. O Evangelho não é dar aqui que vai receber mais. Quando a Cristina estava falando sobre a questão da oferta, a gente não está aqui querendo provocar ninguém. Para dizer, você tem que dar, porque se você der o teu dinheiro, amanhã você vai estar com o bolso cheio de dinheiro. Mentira. Tem gente que dá e chega e, rapaz, eu dei uma oferta lá, e eu precisava comprar um negócio aqui, deu ruim. Mas eu tenho certeza que o Deus que permitiu você dar também sustenta. Nós somos prova disso. Então a gente não está com a nossa fé baseada em contos. A nossa fé está baseada no Filho de Deus, no autor da vida, porque ele estava no princípio com Deus. Este que estava no princípio com Deus é aquele a quem João pregou, Paulo pregou, Pedro pregou. Alguns reformadores morreram por pregar e falar sobre ele. E nós estamos aqui a continuar a falar desta mesma mensagem, a única mensagem que pode te tirar das trevas e te levar para o reino de luz. E eu vou dizer mais, não é uma mensagem diferente da que você tem que pregar. Nós não pregamos, venha à minha igreja. Se quiser convidar pessoas para estar conosco, glória a Deus, convidem, chamem, não tenham vergonha. Eu sei que a casa é um pouquinho diferente, nós somos mais devagar com algumas coisas, mas a fé é intensa. Chama para que ouçam uma palavra, chame para que a gente possa visitar, para que a gente possa orar, mas não chame para dizer que lá elas vão ser convertidas, ou aqui vai tudo mudar para a vida delas. Tem gente que se converteu para o Evangelho e algumas coisas dificultaram. Vou dar exemplos, pessoas que mudaram as suas religiões, tiveram perseguições nas suas casas. É normal. Pessoas que mudaram os seus palavreados, sua maneira de viver, tiveram perseguições. Porque quando você passa a seguir a Jesus, as pessoas estranham. É normal, porque a mensagem que trazemos é uma palavra de vida. É uma palavra de salvação eterna.
Esta palavra que vocês estão ouvindo é a palavra que vocês precisam anunciar. Quanto tempo você consegue falar de quem é Jesus? Quanto tempo você já parou até para glorificar por aquilo que Ele é? Já parou para pensar na oração que a gente faz? Senhor, meu Deus, eu estou com uma dificuldade e eu preciso que o Senhor me ajude com essa dificuldade. Não é errado pedir para que Deus nos ajude nas nossas dificuldades, mas quanto tempo você parou para honrar a Ele por aquilo que Ele é? Para glorificá-lo porque Ele é desde o princípio? Para honrar que Ele é Senhor sobre a tua vida? Quanto tempo você já se dedicou em se humilhar diante de Deus? Quanto tempo? Às vezes a gente se ajoelha para orar e quando vê está dormindo. Senhor, meu Deus, obrigado pelos dias. Amém. Mas quem é Ele na tua vida? A palavra de Deus, no versículo 4, vai dizer: estas coisas vos escrevo, para que o vosso gozo se cumpra. Esse gozo aqui é uma alegria, é uma satisfação, é um prazer. Olha o que João está dizendo. Eu escrevo isso para que você esteja satisfeito, para que você fique alegre, para que você tenha prazer, para que se cumpra isso em você. A mensagem da cruz te traz gozo, te traz prazer, ou te traz insatisfação? De repente você diz assim: poxa, não era essa palavra que eu queria ouvir, eu estou com um problema em casa e eu precisava resolver, eu queria que o pastor trouxesse uma palavra direcionada para o meu coração aqui, para que resolvesse e se me desse uma resposta para aquilo que eu preciso. O pastor veio falar de Jesus, de que Ele é Senhor de todas as coisas. Aí você tem que analisar: esta palavra te traz prazer? A palavra da salvação, a palavra de que o que eles falaram é verdade, eles testemunharam da vida? Você tem prazer em ouvir isso? Mas quanto tempo a gente gasta para tentar identificar códigos na Bíblia? Quanto tempo a gente gasta para alguém dizer para a gente que se você fizer coisas misteriosas, vai acontecer coisas maravilhosas na tua vida, e às vezes a gente não parou para entender a grandeza de quem Ele é? Porque esta única mensagem pode salvar a tua vida, pode transformar a tua mente e o teu coração. A gente tem ciência disso, e isso traz prazer a você. No versículo 5 vai dizer: e esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos. Qual é a mensagem que Deus? Deus é luz, e nele não há trevas nenhuma. Não há trevas em Deus. Quando eu digo que Deus é luz, eu digo que Ele é a verdade. Porque o que faz a luz? Se a gente apagar, se eu tirar o óculos, para mim é a minha luz, né? Tirou o óculos. Acabou. Eu estou vendo um monte de gente torta aqui diante de mim, né? Todo mundo embaçado. Se apagar a luz, então, eu estou frito. Então, eu preciso de algo para clarear. Não só isso, eu preciso enxergar, eu preciso ver as coisas que estão acontecendo. Agora, quando eu botei o óculos, eu vi ali que aqui, esse piso aqui, ele está afundando. Né? E eu preciso reparar. Quando eu estava sem óculos, se eu estiver sem luz, a gente não consegue ver. Daí quem passa ali pode tropeçar, correto? Mas por quê? Estou sem visão, sem luz. Deus é luz. Quando eu digo que Deus é luz, Ele me traz a clareza às coisas. Quem eu procuro para poder entender as coisas? Eu procuro Deus. E outra, eu preciso entender que se Deus é luz e nele não há trevas nenhuma, eu preciso entender que em meu coração e em minhas atitudes existem coisas contrárias a Deus, que precisa da aprovação de Deus no meu coração. Como que Deus vai aprovar o meu coração se eu estou em trevas? Com a verdade que eu anunciei para vocês, Cristo Jesus, aquela em que os apóstolos tocaram, aquela em que os apóstolos tiveram acesso e ouviram da sua verdade. Jesus. Jesus é tudo aquilo que nós necessitamos. Nós não necessitamos de pessoas, Deus nos dá pessoas,
nós não necessitamos de coisas. Deus nos dá aquilo que é necessário, mas o que nós necessitamos verdadeiramente é da luz de Cristo, é de Jesus. Ele é a verdade que precisa estar no meu e no seu coração. É Ele que muda a minha história. É Ele que revela aos meus pensamentos a necessidade que eu tenho de estar com Ele. É Ele que muda os meus preceitos e os meus retos juízos que não são retos, são tortos. A Bíblia vai dizer que a minha justiça é como trapo de imundícia. Você sabe o que é trapo de imundícia? É aquele negócio que a mulher usa, aquele esparadrapo que a mulher usa de vez em quando, uma vez por mês. A Bíblia fala que a minha justiça é igual a isso. Não presta. E qual é a justiça que eu preciso? A que vem dele. A verdade que vem de Cristo Jesus. A mensagem que foi transmitida para nós é uma mensagem antiga, mas é uma mensagem verdadeira. É a única mensagem que pode transformar a sua vida. Que Deus é luz e nele não há trevas nenhuma. E Jesus, o Salvador, ele veio em carne. E por ele vir em carne, ele tem a condição, ou ele teve a condição, e ele fez isso, morreu por nós na cruz, absorvendo toda a culpa. Deus, quando olhou para Jesus e viu o nosso pecado em Jesus, o matou na cruz. E aí Jesus morre e leva com ele os nossos pecados. E por eu olhar para essa atitude de Cristo, Deus agora vê em mim Jesus, porque ele ressuscitou. E a justiça de Deus agora habita em mim e habita em você. Amém? Vamos nos colocar de pé?